Se você aí acompanha minimamente a economia do nosso país, na quarta-feira você viu que a nossa taxa Selic subiu para 12,75% ao ano. Mas se você não acompanha também não tem o menor problema, porque depois da vinheta eu vou te explicar o que isso quer dizer e também o porquê você precisa hoje tirar o seu dinheiro da poupança. Antes de começar esse vídeo, só vou pedir aqui, se você puder, não esquece de meter o dedo nesse like e também de se inscrever. Isso é muito importante para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E agora que, como eu falei, a nossa taxa Selic subiu, é muito importante que eu traga esse tipo de vídeo para vocês saberem o que fazer com o dinheiro, beleza? Mas vamos lá, eu falei de taxa Selic, falei de algumas coisas que talvez você não conheça, mas caso você conheça também, vê o vídeo aqui todo. É muito importante que você entenda tudo isso que eu vou falar da taxa Selic, para aí sim você entender o porquê que você precisa e precisa mesmo, o mais rápido possível, tirar o seu dinheiro da poupança. Tá bom, mas o que é essa tal dessa taxa Selic? Como que ela funciona? Olha, eu trouxe um vídeo lá na quarta-feira falando especificamente disso, eu vou deixar o link nos cards e também na descrição, mas eu vou explicar aqui, mais uma vez, rapidinho, só para vocês entenderem. A taxa Selic é uma taxa que basicamente regula a movimentação de dinheiro na nossa economia. E como ela faz isso? Como eu disse para vocês já algumas vezes no vídeo, ela é uma taxa, ela tem um número. No caso, ela está em 12,75% ao ano. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa taxa é basicamente a taxa que vai ser cobrada a financiamentos, a empréstimos que empresas e pessoas vão fazer. Então, por exemplo, se você vai financiar um carro ou, por exemplo, um apartamento, essa é uma das taxas que vai influenciar no preço disso. Quanto mais alta ela tiver, mais caro vai ser o financiamento. E quanto mais baixa ela tiver, mais barato vai ser o financiamento. Então, o que a gente tira de conclusão? Quando a taxa Selic está muito alta, as empresas deixam de queimar tanto o caixa, o dinheiro que elas têm com financiamento para crescer, para fazer alguma aquisição, para fazer alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque esses financiamentos ficam mais caros. Então, o que acontece no mercado no geral? A bolsa de valores tende a cair um pouco, porque, como eu disse, esses financiamentos de empresas ficam mais caros e aí os investimentos de renda fixa tendem a subir um pouco de preço, porque essa é uma das taxas que a gente mais usa na renda fixa, mas eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Então, basicamente a taxa Selic é isso, tá? Ela é um negócio que vai regular a nossa economia para movimentar mais ou menos dinheiro. E aí os motivos dela ter aumentado tá lá no vídeo que eu falei de quarta-feira, então se você quiser corre lá, porque eu não vou perder muito tempo disso aqui. Mas tá bom, agora que você entendeu o que é essa taxa Selic, por que você deve tirar o dinheiro da poupança, né? Eu escrevi que você precisa, que é urgente, mas por que de fato você precisa tirar o dinheiro? Deixa eu te explicar. Para você que não sabe, a poupança, que é esse lugar que você põe o seu dinheiro aí para render, rende de acordo com a taxa Selic. Então, existem aqui dois jeitos que a poupança pode render de acordo com a taxa Selic. Quando a nossa taxa Selic está abaixo de 8,5%, a poupança vai render 70% desse valor. Então, se tiver, por exemplo, uma taxa Selic de 6%, vai ser 70% desse valor, que é mais ou menos uns 4,2%, mais uma taxa referencial que é menos de 0,1%. É uma taxa muito baixa que ele só põe ali como nome mesmo, porque a grosso modo nem muda nada, assim. Então, quando você tem aí uma taxa Selic abaixo de 8,5%, você tem esse 70% da taxa Selic mais uma taxa referencial. Só que, o que acontece quando a taxa Selic está acima de 8,5%, que é o que a gente vê desde o final do ano passado? A poupança rende 0,5% ao mês, que ao ano dá 6,17%. E aí você pensa, tá bom, ela rende 6,17% ao ano, isso não quer dizer que é tão ruim. Só que a gente tem dois pensamentos aqui. A gente tem primeiro o da inflação, que a inflação está a 2 dígitos, inflação de 11% no nosso país. Então, na verdade, quando você tem 6% de rentabilidade e uma inflação de 11%, você está perdendo dinheiro. E o segundo pensamento, que é o que eu vou focar nesse vídeo, é que você consegue fazer investimentos que rendam de acordo, aí sim, com exatamente a taxa Selic, que é a taxa básica de juros que eu tô falando, que está em 12,75%. Então, concorda comigo que se você consegue render numa taxa que está sempre maior do que a poupança, faz muito mais sentido você investir nessa taxa que é maior. Então, por que você deve tirar o seu dinheiro da poupança? Primeiro, porque existem investimentos muito mais rentáveis que a poupança, que sempre vão ser rentáveis em qualquer
qualquer ocasião de taxa Selic, vai ser muito mais vantajoso você investir diretamente nessa taxa do que na poupança. O segundo motivo é porque esse investimento nessa taxa Selic, eu vou falar o nome do investimento mais pra frente, mas ele rende todos os dias. Você aí que investe na poupança provavelmente sabe que a poupança tem aniversário, ela rende um dia do mês. Então se você deixar 27 dias e render no 28º dia, você perde toda essa rentabilidade que você teria ao longo dos 27 dias. E no Tesouro Selic, que é o investimento que é da taxa Selic, isso é o contrário, você rende todos os dias um pouquinho. E também um terceiro motivo de você tirar o seu dinheiro da poupança é que você deve estar se perguntando, tá, mas na poupança eu não tenho risco nenhum, porque é um banco que tá tendo essa poupança e se eu deixar meu dinheiro na poupança, esse dinheiro nunca vai sumir. Só que, na verdade, esse dinheiro no Tesouro Selic, que é o investimento que rende a taxa Selic, é emitido pelo governo. E você pode até achar que o nosso governo, não, ele é corrupto, não sei o quê, mas nesse quesito ele nunca deixou de pagar os investidores. Se eu não me engano, existe o Tesouro Direto, que é a plataforma onde você encontra o Tesouro Selic desde 2008. E desde 2008 não tem nenhum investidor que ficou sem o seu dinheiro. Todos os investidores tiveram o seu dinheiro. Então assim, o que você está pensando agora? Nossa, tem esse investimento que é feito pelo governo, que é muito mais seguro do que um banco, porque querendo ou não, o governo pode simplesmente imprimir mais dinheiro para a economia, por mais que isso gere inflação. E aí ele rende muito a mais também que a poupança, que era de um banco que também, pode acabar falindo e eu perder todo o meu dinheiro. Então, esses são os motivos que você deve tirar o seu dinheiro da poupança e pôr num Tesouro Selic. E aí, já engatando a terceira pergunta, né, onde você colocaria, que eu já falei algumas vezes ao longo desse vídeo, num Tesouro Selic. E aí eu trouxe essa tabela para vocês que está escrito aí, se você investisse R$5.000 depois de um ano, quanto você tiraria. Vocês conseguem ver aí um Tesouro Selic, um CDB que rende 100% do CDI, que é basicamente um Tesouro Selic também, e aí aquele de 103% eu vou deixar de fora, mas cara, se você colocasse o seu dinheiro no Tesouro Selic, você teria R$200 a mais no final do ano. E também, obviamente, você conseguiria ter muito menos risco, uma rentabilidade muito maior. E como que é a liquidez, né? Se eu quiser resgatar, quanto tempo demora? Cara, em um dia útil você tem o seu dinheiro de volta. Então assim, por que eu tô te falando isso? Porque é muito importante que você tire o seu dinheiro da poupança o mais rápido possível. Porque quando a gente passa de 8,5% da taxa Selic, o rendimento da poupança é pior ainda. Quando tá abaixo de 8,5%, ainda tem gente que fala, não, eu prefiro tudo bem. Agora, quando passa de 8,5% a taxa Selic, a gente já tá em quase 13%, cara, não faz o menor sentido você deixar o seu dinheiro na poupança. Então, por conta desse vídeo aqui, eu realmente espero que você tenha entendido por que você tem que tirar hoje o dinheiro da sua poupança, beleza? Então eu espero ter te ajudado a você entender o porquê que o Tesouro Selic vale muito mais a pena que todas as poupanças do mundo. E se eu te ajudei, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto.